pessoal, estamos aqui novamente em mais um episódio do Harmonização Cerebral e dessa vez a minha queridíssima convidada é a doutora Júlia Velloni, que é endocrinologista, tem mestrado em diabetes e está defendendo doutorado pela Universidade Federal de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina, no tema câncer de tireoide. Muito obrigada por ter aceito o convite, doutora Júlia. É um prazer tê-la aqui com a gente. Eu que agradeço, Márcia. É um prazer estar aqui e espero que a gente consiga aproveitar bastante nosso tempo aqui. Sim. Hoje a conversa, gente, é sobre um tema que é extremamente atual, todo mundo quer saber. Nós vamos falar das canetas emagrecedoras, Ozempic, Mounjaro, que recentemente chegou ao mercado. Doutora Júlia, o que são essas canetas? Todo mundo pode fazer uso, quem quer emagrecer. Vamos entender o que elas são, o que elas fazem, quem pode usar. Como é que Vamos entender sobre isso, Márcia. Eu acho que uma coisa muito importante para a gente entender é, primeiro, em relação ao nome que a gente vai dar para essas canetas, né? A gente tem evitado, na realidade, ao máximo, dizer que são canetas emagrecedoras e estamos dando prioridade ao nome de canetas para tratamento de sobrepeso e obesidade. Isso porque o uso indiscriminado dessas medicações, né, para fins estéticos, muitas vezes, nós sabemos que não é seguro, né? Então, o que a gente tem que entender é que essas canetas, elas são medicamentos excelentes, mas que elas têm indicação formal para o uso e devem ser feitas com acompanhamento e com a prescrição de um médico, né? Então, isso é a principal coisa. Então, para quem que essas medicações são indicadas, né? Qual a indicação dessas medicações? Essas medicações são indicadas para pessoas que estão em situação de sobrepeso ou obesidade, e aí a gente usa alguns critérios, por exemplo, o índice de massa corporal, que é o IMC, então pacientes que têm o IMC acima de 30, que são considerados com obesidade, ou acima de 27,5 de IMC, que tem uma situação de sobrepeso, porém com algum outro fator de risco. E quando a gente fala fator de risco, a gente fala eventualmente de circunferência abdominal ou outras comorbidades que seriam fatores de risco para doenças cardiovasculares, né? E essas medicações, elas são medicações interessantes porque elas são análogos de GLP-1. Então, esse nome, ele é dado porque ele mimetiza uma substância que a gente já produz no nosso corpo, naturalmente, pelo intestino, quando a gente se alimenta, porém, ela mantém aquela substância por mais tempo no corpo e atinge receptores dentro da nossa cabeça, que são receptores dentro do hipotálamo, que é o centro da fome. Então, essas medicações, elas atuam tanto para os pacientes que possuem diabetes tipo 2 e obesidade e sobrepeso, né? Porque elas reduzem a ingestão e a fome, né? Elas atuam como medicações que causam saciedade e saciação. Então, elas ativando esses receptores dentro da nossa cabeça no centro da fome, elas permitem que o indivíduo se alimente menos, né? Então, ele coma menos e ele tenha uma saciedade por um tempo maior, ele busque menos o alimento. Isso também é muito bom para os pacientes com diabetes tipo 2, porque ela também estimula essa substância que eu falei, que é o GLP-1, que estimula a produção de insulina. Então, além de você tratar o quadro de sobrepeso e obesidade, que muitas vezes é a causa do diabetes tipo 2, ela também estimula o pâncreas a liberar insulina. Então, ela funciona dessa forma basicamente. O Ozempic... Opa, pode falar. Deixa eu interromper, que eu fiquei aqui pensando. A gente, médico, né, eu, ainda que dermatologista, estou tentando estudar essa medicação, porque no último congresso de dermatologia nos Estados Unidos se falou muito do uso desses medicamentos para o tratamento de psoríase, hidradenite supurativa, que são doenças imunomediadas e muito frequentes em obesos e em quem tem síndrome metabólica, enfim. Mas esse medicamento, né, esses medicamentos, eles foram inicialmente desenvolvidos e liberados pro diabetes, ou o uso na obesidade veio junto? Como é que funciona isso? Na minha cabeça, é um medicamento para o tratamento do diabetes que também pode ser usado para obesidade, ou
foi como é que começou essa história? É isso mesmo, Márcia. Tanto é que por isso que a gente evita o nome emagrecedor, porque ela é tratamento de obesidade e sobrepeso, mas inicialmente todas essas medicações foram aprovadas inicialmente para tratamento do diabetes tipo 2. E aí viu-se que, além de tudo, eles promoviam uma perda de peso importante, então futuramente os estudos mostraram, né, no subsequente, mostraram que os pacientes tinham uma perda de peso importante e um risco baixo, vamos dizer assim, efeitos adversos pequenos, né, considerados, quando você coloca na balança, o benefício da medicação é muito superior ao risco, mas de fato algumas dessas medicações, a maioria dessas medicações, iniciou-se com o estudo para tratamento de diabetes tipo 2. O que a gente tem, por exemplo, né, o Ozempic, por exemplo, a gente fala Ozempic, é o nome comercial da semaglutida injetável. Ele, na dose inferior, na dose de 1 miligrama, ele é feito para tratamento de diabetes tipo 2. E aí, na dose de 2,4 dessa mesma medicação da semaglutida injetável, ele se torna o Wegovy, o nome comercial Wegovy, que é feito para tratamento de sobrepeso e obesidade. Então, o que eles foram entendendo é que conforme a dose ia aumentando, eles tinham uma perda de peso maior. Então, a dose, quanto maior a dose, maior a perda de peso, né? Basicamente isso. Então, de fato, eles iniciaram como tratamento de diabetes. Quando que se indica? Porque, assim, o tratamento do diabetes é algo que já se tem há muito tempo, né? Enfim, é uma doença que tem aí um histórico, você é muito melhor do que eu, é mestre no tema, é uma doença que tem tantas alternativas de tratamento. E quando é que a gente acaba optando pelo uso desses medicamentos? Você substitui, por exemplo, uma metformina, um medicamento mais clássico, mais tradicional. Quando é utilizado? Por quê? A troca. Você vê a liraglutida, por exemplo, que foi um dos primeiros análogos de GLP-1, né? Começou por volta de 2015, 2016, por aí, a comercialização. Começou a se usar outros medicamentos também para diabetes tipo 2. Aqui a gente está falando do diabetes do tipo 2, tá? Que é aquele associado ao ganho de peso, às vezes tem história familiar associada, síndrome metabólica, né? Paciente com hipertensão e tudo mais. Então, para esses pacientes, a partir de 2015 para frente, a gente começou a ver uma grande leva de outros medicamentos, exceto além da metformina, e um deles era o análogo de GLP-1, no caso a liraglutida, posteriormente a semaglutida, depois a tirzepatida, e por aí sim, foram vários, né? Mas, de fato, a gente acaba optando, né, quando o paciente tem uma situação de diabetes tipo 2 associado a um sobrepeso ou obesidade, por exemplo, e hoje, com os novos estudos mostrando benefício em redução de risco cardiovascular, e aí a gente está falando de redução do risco de infarto, redução do risco de AVC, esses remédios começaram a entrar nos consensos mesmo, tanto americano, europeu, nos consensos brasileiros, como indicação. Se esse paciente tem diabetes e tem um alto risco cardiovascular, eu devo preferir aquela medicação associada ou não à metformina, né? Então, assim, aqui no Brasil, a gente ainda considera muito, né, a metformina, porque é uma medicação de extremo fácil acesso, né, uma medicação barata, baixo custo, acessível. Então, a gente acaba, na nossa diretriz brasileira, considerando como primeira droga mesmo para o diabetes tipo 2. Mas, se possível, a gente associa essa droga, porque pensando no diabetes tipo 2, como a gente sabe que o risco cardiovascular é maior, a gente sempre atrela essas medicações para baixar a glicemia. Então, a gente não fica vendo o paciente que tem diabetes só como um paciente que eu preciso baixar a glicemia, baixar o açúcar no sangue. Eu vejo os outros fatores de risco e eu escolho a melhor medicação associada à metformina, por exemplo, para tratar. E aí o análogo de GLP-1 entra nesse contexto. Entendo, excelente, nossa, muito interessante. Eu estou lendo um pouquinho a respeito e eu estou encantada, né? Porque esses análogos, aliás, o GLP-1, né? Um hormônio que tem atuação em tantos tecidos, né? Inclusive, me parece que ele atua também naquela esteatose hepática não alcoólica, né? Então, enfim, e doenças inflamatórias em geral, inclusive doença neurodegenerativa, é muito interessante. Eu me encanto com a medicina, eu sou muito entusiasta dessas coisas, por isso que a gente está aqui falando sobre isso.
E aí realmente foi um ganho muito grande, né, em relação a várias doenças, você tem toda a razão. Uma medicação que atua em todos os órgãos, né, quando a gente vai ver ali na síndrome metabólica, já tem evidência de benefício em várias complicações do sobrepeso e obesidade, não só na perda de peso, mas em benefícios das complicações causadas pelo excesso de peso. Então, isso é muito legal. É muito legal. E falando nisso, né, a gente vai falar sobre falando, enfim, de perda de peso. Se para de tomar o remédio, se para de usar, o peso volta? Márcia, isso é uma situação complicada, porque assim, de forma geral, né, quando a gente está pensando, agora falando do tratamento obesidade e sobrepeso, e não diabetes tipo 2, é uma doença crônica, né? A situação de obesidade é crônico, então não é uma doença aguda que você trata e resolve, é a vida toda se preocupando em cuidar daquela doença. Não necessariamente você vai ter que fazer um tratamento medicamentoso para um paciente com obesidade para sempre, né? Mas o que sempre vai ter que ter, que a gente tem que lembrar, sempre vai ter que ter um tratamento em relação à alimentação saudável, então acompanhamento com o nutricionista é fundamental. Atividade física de forma regular, isso é o básico que a gente sempre vai ter que deixar. E a medicação, ela sim vai entrar num contexto de que eu tenho aquela indicação para tratar. Quando eu vou parar esse remédio? A gente não tem muito bem definido isso exatamente porque é uma medicação que está tratando uma doença crônica. Então, a gente entende que é igual um remédio para pressão, né? Se eu estou tratando pressão arterial, um paciente que tem hipertensão, e eu tiro aquele remédio, o que vai acontecer? O paciente vai voltar a ter a pressão arterial como era. E a gente vê que também funciona assim no tratamento da obesidade. Quando o paciente para a medicação, o indivíduo tende a reganhar. Por isso que o remédio ele não atua só no tratamento para perder peso, mas na manutenção do peso perdido, né? E isso é muito legal. Agora, sim, de fato, quando para a medicação, o corpo tenta a voltar ao peso que era anteriormente. Isso em qualquer situação, a gente tem uma pressão, né? Com nenhum remédio a gente tem essa pressão que a gente tem com remédio para tratamento de obesidade, né? A gente tem uma expectativa com o remédio um pouco acima do que a gente tem com os outros remédios para outras doenças. Então, assim, é de se imaginar que quando você pare, você retome, mas não só porque o remédio atua dessa forma mantendo peso, mas também porque você tem um mecanismo de retomar aquele peso anterior. Qualquer perda de peso, né, que você tenha, por exemplo, perdeu peso porque você fez uma restrição alimentar, a tendência é reganhar, o corpo quer voltar àquele estado, não é confortável para ele estar perdendo peso. Então, essa situação de manter até quando o remédio, a gente não tem essa resposta, mas no geral a gente tende a manter por bastante tempo o tratamento. E uma dúvida agora que me veio, vamos supor, então a gente, né, pelo que você colocou, são critérios que a gente utiliza, não é uma prescrição feita aleatoriamente, tem todo um sentido nisso, quem pode, quem não deve, enfim. Mas vamos supor que a pessoa ela queira perder pouco peso e consegue o medicamento, ela precisa perder 3 quilos, enfim. O índice de massa corpórea dela é abaixo daqueles 27,5 que foram estabelecidos. E aí, o que a gente pode esperar? É mais perigoso, efeito colateral maior num paciente que usa sem precisar? Quais são os perigos, os riscos, os efeitos não desejados? Vamos pensar primeiro no risco individual, né? O risco do paciente. Nós não temos estudos em pacientes que estavam com o peso normal ou muito pouco acima do peso para a gente poder dizer se essas medicações são seguras no longo prazo. Então, o que a gente tem de estudos são estudos de longo período de segmento seguros para aquelas pessoas que têm sobrepeso e obesidade. Para aquelas pessoas que não têm essa situação, nós não sabemos. Então, isso é uma questão individual que nós não sabemos o risco que pode acarretar no futuro. A gente não tem essa informação. Isso é um ponto. E outro ponto da questão individual é quando esse indivíduo usa para uma questão estética, ou uma questão, eu preciso perder 2 quilinhos e tudo mais, no geral ele usa por um tempo curto e para a medicação, e a ideia, a gente imagina, é que ele vai reganhar. E isso gera também uma desconfiança na medicação, e aí agora partindo para a questão populacional e não individual, gera também um preconceito social, não só com a medicação, que é para tratar a obesidade, mas com a doença, obesidade e sobrepeso.
porque aquelas pessoas que precisam de tratar acabam não indo buscar um atendimento com o médico, acabam tendo um preconceito em relação à medicação. Eu não preciso, imagina que eu vou usar esse remédio só para perder peso, vamos dizer, me render àquele tratamento. E, na verdade, é um tratamento que tem indicação, né? Claro. Quem precisa deve usar. Agora, aquela pessoa que está usando para fim estético, a gente não recomenda, né? Não tem um estudo para isso, não tem segurança para isso. E, às vezes, o indivíduo está buscando um caminho que não é o ideal, né? Que seria, se você está precisando perder 2 quilos, talvez você ajustando a sua alimentação, fazendo mais atividade física, você consiga atingir o seu objetivo, né? Sim. E o uso dessas medicações, assim, o que a gente tem visto é que tem muito estudo mostrando que potencialmente pode ajudar com outras doenças, né? Além, evidente, das comorbidades, né? Redução de risco cardiovascular, na dermatologia, por exemplo, melhora de psoríase, hidrosadenite supurativa, doença de Hailey-Hailey. Talvez isso também contribua para a escolha, né, da droga. O paciente que psoríase com... Sem dúvida. Sobrepeso ou obesidade, enfim. Sem dúvida, né, Márcia? Até porque a gente não tem no nosso arsenal terapêutico de sobrepeso e obesidade, nós temos outras drogas também, né, que promovem perda de peso e tratamento e são aprovadas pela Anvisa, né? Um exemplo delas é a famosa sibutramina, que tem sua indicação, pode ser seguro em algumas populações, mas que nesse contexto, entendo uma outra comorbidade, como você mesma falou, uma doença dermatológica que melhora, que já tem comprovação de melhora, você vai acabar optando pelo análogo de GLP-1, sem dúvida, se o paciente tiver acesso, né, que esse é um grande problema também, né, infelizmente. O preço, né? O preço, o acesso, exatamente. Agora eu vou falar uma coisa que é meio polêmica, a gente conversando entre médicos, né, houve que tem receptores da GLP-1 no cérebro e tal, e que pode ter um efeito em humor. O que se sabe sobre o efeito dessas medicações no humor? Por exemplo, em algum quadro não tão mais de tristeza ou desânimo, tem algum estudo falando sobre isso? Tem, Márcia. Inclusive, saiu um estudo recente mostrando a segurança da medicação no contexto de pacientes com transtorno depressivo, né? Porque, assim, de novo, né, a gente coloca uma expectativa na droga de tratamento para obesidade que a gente não coloca em droga nenhuma, né? Então, não só uma expectativa de efeitos benéficos, mas também sempre fica um olhar muito de qual é o problema que essa droga tem, né? De fato, ela tem contraindicações. O que a gente sabe de contraindicação, assim, efetivamente seria uma disfunção renal muito grave, que a gente não tem estudo, ou um tipo de câncer que é super raro na tireoide, que é o carcinoma medular de tireoide. Agora, do ponto de vista psiquiátrico, ela foi bem estudada, assim, nos estudos não teve nenhum aumento de risco de transtorno depressivo, e inclusive saiu até uma nota, acho que se eu não me engano, ano passado, a respeito de um caso de um paciente que acabou tendo suicídio, enfim, teve um olhar bastante importante, e eu acho que faz parte, né, quando tem um efeito adverso grave, eles reestudarem e reverem a droga, e viram que, de fato, era uma droga segura. Então, assim, do ponto de vista psiquiátrico, é uma droga segura, né? A gente não sabe, nesses estudos, ou mesmo nessa situação que a gente pode ver na prática, eu percebia uma alteração de humor e tudo mais, a gente não sabe o quanto disso é uma associação e não uma relação de causa e efeito. Quem que veio primeiro, né? O transtorno depressivo ou o uso da medicação, porque muitas vezes sobrepeso e obesidade podem estar relacionados a alguns transtornos psiquiátricos, né? Então a gente não sabe muito bem, mas assim, teoricamente é uma medicação que é segura, sabe? Essa conversa nossa me lembra muito a isotretinoína oral, né? O tratamento para acne. Na bula, né? No termo de consentimento, fala do risco de suicídio, transtorno depressivo e tal, e talvez tenha mesmo esse peso nessas medicações que podem ter uma relação com a parte de estética, de beleza, né? Porque, vou emagrecer, vou ficar com um corpo mais legal e tal, e aí a gente acaba tendo um pouquinho de preconceito mesmo. Acho que essa conversa aqui levanta essa dúvida, né? Será que as outras medicações têm esse peso todo? As pessoas ficam em temas como esses, né, em outras drogas, enfim.
Nossa, que interessante, eu não sabia essa questão da isotretinoína. Eu mesma já tomei na adolescência, e quando você realmente lê a bula, você fica muito assustada. Eu não sabia que poderia ser também uma associação, né? Sim. E não necessariamente uma causalidade. Olha, interessante. Então, mas tem bem essa dúvida também, porque os pacientes que inicialmente, né, a droga é lá da década de 80, na época, os indivíduos que tomavam eram pacientes com acne gravíssima, deformante, então já tinham um humor, né, um relacionamento social super precário, e eram pessoas mais isoladas, então já tinham uma dúvida, será que o paciente é deprimido já de saída ou a droga indo... Então, hoje a gente tem isso também bastante claro, que não é risco, né, mas de qualquer maneira, sempre que o paciente tem indicação, e tem alguma questão psiquiátrica, a gente acaba tendo a relação com o psiquiatra para liberar o uso. É algo que... E você sabe que você falou uma coisa interessante, né, a respeito disso, né, para não ser totalmente injusta, né, em relação à medicação, o que a gente vê, assim, na prática, às vezes, o paciente, ele pode apresentar, pela perda de peso em si, que às vezes é uma perda de peso importante, ele pode apresentar um grau de astenia, de cansaço, vamos dizer, de fadiga, né, às vezes se alimenta menos, aí vai fazer um treino, não sente aquele vigor que sentia antes, né. E outra coisa que às vezes eu acabo vendo é uma questão quando o indivíduo tem uma relação social com a comida muito importante, quer dizer, todos nós temos uma relação social com a comida, né? A gente comemora, a gente vai comer, a gente fica triste, a gente vai comer, é normal, né? Mas assim, eu vejo que às vezes, eu já tive paciente, por exemplo, que chegou no consultório e falou, eu tô muito triste porque eu não consigo mais sentar junto com a minha família para fazer o café da manhã e comer tudo que eu comia, assim, no sentido social mesmo. Então, causou uma tristeza naquela pessoa. Mas aí, quando você vai pesar o risco-benefício, né, o que ela está ganhando de anos de vida, né, mantendo um peso menor, né, diminuindo o risco de doença, aí você acaba indo por esse lado, né, de tudo não terás, né, aquela frase. Mas, às vezes, a gente vê, assim, essas queixas, sabe? Sim, eu acho que é bem isso, né? Uma mudança de vida, você tem um hábito, você tem né? Tem uma restrição, acaba sendo, você restringe a tua, enfim, a tua vida como ela era, se torna numa nova realidade, né? Sem dúvida, até o consumo de álcool, né? Saiu até um estudo relacionando o uso do análogo de LP1 com redução do consumo de álcool, né? Imagina, então tem gente que vai numa festa, já não consegue beber tanto, fazer o uso de bebida alcoólica, o que é bom, né? Mas tem gente que às vezes não enxerga dessa forma, né? Sabe que você falou da astenia, e eu acho que a conversa tá maravilhosa. Uhum. E a gente vai, os ganchos vão aparecendo. Vai puxando. A perda de peso, talvez não tenha estudo, eu não sei, ela contempla mais perda de gordura ou massa magra, ou vai tudo junto, a pessoa que perde músculo também, e aí tem que se fazer um outro, né, uma tentativa de manter a massa magra. Como é que é isso? A composição corporal, ela tem uma preferência por perda de gordura em relação ao músculo, não? Excelente pergunta. Então, assim, no geral, quando se perde peso, é inerente, né? Faz parte a perda de massa magra, além da massa gorda, né? Que seria o tecido gorduroso visceral e subcutâneo, né? Que é o que a gente tem aqui quando a gente pega o subcutâneo, e o visceral, que é aquele dentro dos órgãos mesmo, que a gente sabe que são os piores. Então, no geral, a gente tem uma perda grande de massa gorda, mas a gente sempre tem um pouco de perda de massa magra, vamos dizer, em torno de 10%. Mas a gente tem como minimizar essa perda, né? Então, se for bem indicado, por isso que aquela história que a gente falou antes, né? O paciente tem que ter uma boa indicação do uso da droga, né? Se for bem indicado e ele conseguir, aquele paciente, fazer um segmento nutricional, né? Com um nutricionista, acompanhando a alimentação, consumo adequado de proteína, de fibra, e depois ainda mantendo uma atividade física resistida, que é o exercício de músculo, de peso, né? A gente tende a manter, às vezes, a massa magra, não perder tanto, mas sempre perde um pouco de massa magra. E essa massa magra não é só músculo, né? Recentemente saiu até se eu não me engano, uma influencer falando na rede social a respeito de uma osteoporose, né? Ou uma baixa massa óssea. Então, assim,
porque também não era, pelo que eu entendi, tá? Pode ser que eu esteja falando besteira, porque eu não sei muito a história dessa pessoa, tá? Mas é que isso viralizou de uma forma importante. Mas me parece que nem era uma pessoa com sobrepeso e obesidade. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque existe uma perda de massa óssea. E você manter músculo é também você deixar seus ossos fortes, né? Para que você não tenha fratura e tudo mais. Então, tem que tomar cuidado, sim. Essa perda, ela acontece de alguma forma, mas a gente tem como minimizar, né? Sim. Nossa, eu não tinha ideia, não soube dessa história. Agora, é para a gente realmente ficar alerta. E eu acho que essa conversa nossa e as outras todas que a gente está tendo aqui no Harmonização Cerebral é para que as pessoas, de fato, comecem a ter informação de qualidade, com profissionais idôneos, né, éticos, porque a saúde da gente é o nosso bem maior, não existe nada, né? Eu ouvi um monge budista falando uma coisa sensacional. Se a gente tem saúde, nós temos milhares de problemas. Mas se a gente não tem saúde, a gente só tem um problema. E é isso. Então, realmente. É importante a gente ter bastante cuidado. Então, muito legal a conversa, doutora Júlia. Eu amei. Eu acho que todo mundo gostou muito também. Nós precisamos voltar aqui para falar de outros temas que são muito presentes na dermato, relacionados a endócrino, né? Então, o efeito da tireoide na pele, dos cabelos, falar de síndrome de ovários policísticos, hiperandrogenismo, abuso de anabolizante, que a gente não pôde falar. Sem dúvida. Mas fica aqui o convite para uma próxima conversa. Foi excelente, adorei. Excelente, Márcia, eu que agradeço. Foi muito bom. Essa troca nossa, né, é muito gostoso. Sim. Espero que ajude, né, as pessoas a se conscientizarem, a buscarem ajuda para quem precisa, né? A gente vai estar aqui para ajudá-los, né? Inclusive no bate-papo só. Com certeza. Foi muito bom, muito obrigada, Júlia. E até uma próxima, que seja em breve. Até em breve, então. Obrigada, Márcia. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.